Uma liderança que valoriza o trabalho em conjunto, que ouve mais do que fala, que oferece mentoria. Um modelo de gestão sem chefe. Olha, esse modelo tem um termo em inglês, chama unbossing, e é mais do que uma tendência hoje nas empresas. E é sobre isso que a gente vai conversar no Rumo Certo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo também Pedro Vitali, é Head de Desenvolvimento da TID Sustentável e é especialista também em gestão de equipes de alta performance e muito mais eu sei que tem no seu currículo. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Queria agradecer profundamente o convite e a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aqui do meu conhecimento. Espero poder contribuir com a sua audiência e passar um pouco da nossa experiência, a experiência aqui da TID e como que a gente coloca em prática, né, esse termo aí que às vezes pode parecer um pouco complicado para os empresários do Brasil. Ótimo, Pedro. Não, tenho certeza que vai contribuir e muito. A gente precisa falar muito sobre isso, né? E sempre sobre gestão de pessoas, da importância que é. Mas antes de a gente entrar na conversa propriamente, Pedro, eu queria conhecer um pouco mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve, aí na TID também, o que é a TID, para a partir daí a gente então entra no assunto propriamente. Perfeito. Então, a TID ela foi fundada em 2018, né? Eu sou engenheiro químico de formação, o Camilo, meu sócio, ele é engenheiro eletricista. E a TID, desde o começo, ela surgiu com um propósito muito forte. Essa é uma palavra que a gente vai usar muito aqui. Uma empresa que surgiu com o propósito de economizar água para grandes consumidores, né, no Brasil. E a gente entendeu muito cedo que o propósito da empresa, ele na verdade se alinha com propósitos individuais dos nossos colaboradores. E a gente está desenvolvendo esse trabalho, como eu falei, desde 2018, e na metodologia de gestão que a gente implementou, a gente foi eleito hoje, né, a empresa número 1 do nosso segmento no Brasil pelo prêmio 100 Open Startups. E essa é um pouco da nossa trajetória. Eu, apesar de ser engenheiro, eu sempre me identifiquei muito com a parte de gente mesmo, de pessoas, e desde o início da empresa eu venho dedicando minha vida para estudar o tema, para além da teoria, né, colocar em prática, ver o que funciona, ver o que não funciona e chegar, né, no formato de gestão que a gente tem hoje, que está trazendo um resultado muito bacana. Pois é, me chamou a atenção mesmo a sua formação, né, engenharia química, e aí você lida com pessoas, né? Você lida com outra química, eu diria aí, né, que vai precisar ter uma química entre pessoas para que o trabalho seja efetivo também, né? Então, Pedro, eu usei na abertura aqui um termo que, aliás, é sugerido por você também, que é o unbossing. Eu queria que você traduzisse um pouco mais para mim o que é esse termo e qual é o cenário que a gente tem hoje. A gente aplica nas empresas esse modelo de gestão já? Tem muito que ser feito ainda? Como é que a gente está? Vou voltar um pouquinho aqui na história para a gente entender, né, um pouco da trajetória até a gente chegar nesse momento onde o colaborador é o centro da própria jornada dele. Então a gente teve a era da gestão 1.0, onde os colaboradores eles eram vistos como máquinas, entre aspas, e para você poder aumentar a sua produtividade, bastava que você tivesse mais pessoas ali desempenhando alguns papéis e você ia aumentar a sua escala. Só que isso gerou um problema, né, em termos de crescimento. Para você produzir mais, você precisa de mais gente, não necessariamente a sua estrutura física permite isso. E aí rolaram alguns estudos onde se fizeram testes com costureiras, onde eles aumentaram a luminosidade de um grupamento, diminuíram a luminosidade de um outro grupamento, e o resultado foi que ambas produziram mais. O objetivo era entender, né, o que aumentava a performance. E aí se desenhou inicialmente a figura do gestor, que é uma pessoa responsável por cuidar de pessoas. O problema é que os primeiros gestores eles foram promovidos pelo conhecimento técnico e imagina, se você é promovido pelo conhecimento técnico e o que acende o seu cargo é o próprio conhecimento técnico, você tende a não querer compartilhar isso. Então o tiro saiu meio que pela culatra, e isso foi estudado, e hoje a gente entrou na época da gestão 3.0, que tem um foco muito grande em agir no ambiente para que o próprio colaborador queira produzir mais. E esse termo unbossing, ele vem muito disso, né? De você criar um ambiente, de você ter colaboradores
que por si só querem produzir mais, porque a gente se entende hoje que o colaborador é o responsável pela sua própria carreira. O que a empresa deve fazer, basicamente, é mostrar os caminhos de carreira que ela tem internamente, e aí o colaborador decide se essa trilha está em conformidade, né, aos anseios, aos objetivos pessoais dele. Então, isso é um pouco do resumo do que é o onboarding, é o casamento, do que a empresa tem para oferecer com o que a pessoa de fato quer para a vida dela. E aí, tudo dando certo, o colaborador ele tende a performar. Lógico que existem elementos de gestão, elementos de people analytics que te ajuda, né, a enxergar o que acontece no seu ambiente de trabalho para isso se tornar uma coisa factível e prática de fato. Então, e quando você fala factível e prática, para a empresa é resultado. É mais ou menos isso? É métrica. Esse modelo, ele comprovadamente tem resultado. Porque as empresas tradicionais, elas estão preocupadas realmente, eu diria, talvez com a receita, né? Para se implantar um modelo novo, onde se cria esse sistema de gestão, onde o próprio colaborador talvez é o chefe dele mesmo, como se tem essa segurança ou essa garantia, ou que resultado já se tem para se realmente implantar isso numa empresa hoje em dia? As empresas tradicionais estão aderindo a isso? Há uma resistência? Então, o que a gente precisa entender é que o termo unbossing significa que a pessoa é líder dela mesma, mas não que não exista uma hierarquia ou que não existam métricas e indicadores dentro de uma empresa. É necessário, de fato, você ter uma estratégia muito bem definida, é necessário você ter os OKRs, né, ou OKRs no inglês, que são os objetivos e os resultados-chave que mostram que aquele setor e que aquela pessoa está performando, porque de fato não é só atender o interesse do colaborador, é uma junção de interesses colaborador e empresa, e quando a gente fala unbossing é que a pessoa ela tem autonomia, ela tem competência também o suficiente para tomar as próprias decisões, e as decisões desse colaborador se manifestam em formas de resultados, e esses resultados eles são de fato definidos pela alta gerência, que cascateiam, né, todas as informações até chegar na base, que de fato é quem coloca a mão na massa e executa. Então não é uma coisa que eu vou fazer o que eu quero, porque não é bem assim que funciona. A gente vive em sociedade, e dentro de uma empresa a gente tem uma organização muito, muito similar, onde cada um tem o seu papel, e existem aquelas pessoas que têm o papel de definir as estratégias, de desenhar indicadores e apresentar isso na forma de uma visão bem clara, que é um elemento extremamente importante, a clareza. Chegar, né, para quem executa as tarefas e entender que o que ele está fazendo de fato está num caminho que leva a empresa a ser mais lucrativa, a ter mais impacto, enfim. Não, interessante. Agora é desafiante ao mesmo tempo, né, Pedro? Que é um modelo que não abandona métricas, é claro, não abandona metas, inclusive, mas que ao mesmo tempo preza muito pelo bem-estar, porque o bem-estar é produtividade ao mesmo tempo, não é? Estar pertencendo àquela empresa, vestir a camisa, como dizíamos antigamente, né? Que é ainda um termo que se pode usar. Então é um equilíbrio entre satisfação e resultado, e é um desafio nesse sentido. E aí eu pergunto, qual é o cenário que a gente tem hoje? Empresas trabalham já com essa visão, com o entendimento dessa necessidade? Não, na verdade hoje o que eu vejo assim no mercado é que ainda as empresas elas estão agarradas ainda ali, na sua grande maioria, na gestão 2.0, né, que tem uma figura, ao meu ver, um pouco equivocada do gestor, mas a gente vê que isso está mudando. Até porque a geração que veio depois da minha, aí, o pessoal que tem menos de 30 anos, 28 anos, um pouco abaixo, eles são muito afoitos, né, para ter as coisas. Hoje se tem muita pressa de crescimento, muita pressa de ascensão, e isso é um ponto que vem forçando as empresas mais tradicionais a se adequarem a um modelo novo.
E de fato, é um desafio, principalmente em estruturas muito grandes, porque exige sim uma dedicação bem intensa do gestor, entender, né, qual que é o papel de um gestor, qual que é o papel de um líder. Existe diferença nesses dois termos. E eu percebo que ainda não é muito bem difundido, mas eu posso falar pela nossa experiência que o resultado ele é extremamente satisfatório. Ótimo. Não, você me deixou curioso, eu quero entender um pouco mais, eu quero conhecer um pouco mais da forma, do sistema que vocês usaram aí na T&D, então, para que a gente possa talvez replicar esse modelo ou que instigue outras empresas a fazerem igual. Quero que você me conte, porque esse trabalho começa antes do recrutamento até, né, Pedro? Antes de trazer alguém para dentro da equipe, saber se aquela pessoa não só tem habilidade técnica, mas tem vontade, tem habilidade comportamental também para assumir aquela responsabilidade, né? Me conta como é que começou esse processo aí, você disse que tem 5 anos pelo menos que vocês trabalham nessa linha, como é que começou isso, como é que vocês delinearam isso para dar tão certo? Nossa, é uma história, hein? Eu vou resumir. Dar uma resumida. Você tem 1 minuto e meio para esse bloco e a gente segue no seguinte, mas enfim, vamos me dar um briefing. Show aí. de bola. Show de bola. Quando a gente começou lá atrás, o Camilo sempre falou, olha, nossa empresa vai ser uma multinacional, a gente tem que ser pautado em processo. Então, desde o começo a gente falou, então vamos montar processos montamos os nossos processos. Foi até um movimento um pouco... Foi a forma como foi, né? Não tem certo, não tem errado. E aí, depois que a gente teve os processos e segue estudo, e leitura, e curso, e um monte de coisa, a gente foi montar o nosso código de cultura. E aqui vem uma sacada muito grande, isso é a base. Para você poder ter, né, você poder aplicar o unbossing ou a gestão 3.0 que seja, a gente precisa de ter um código de cultura e entender para que serve um código de cultura. O primeiro ponto. Ele não serve para ser uma coisa bonita que fica no seu site. Serve basicamente para você contratar, promover e demitir colaborador. É para isso que ele serve. E no seu código de cultura você vai ter qual que é a missão da empresa, né, o porquê que ela existe, a visão, que são os indicadores que mostram que você está conseguindo atingir ali, né, a sua missão, e os valores, que são os comportamentos que a empresa acredita que vão tornar a sua visão e a sua missão realidade. Então, o ponto de partida é esse. Daí a gente avança, você falou, foi perfeito. Começa antes da contratação, mas a contratação é um ponto fundamental. E hoje, logicamente, a gente preza pela competência técnica, mas o que a gente mais valoriza na hora de uma contratação é a vontade da pessoa. É a vontade de fato de deixar um legado, de construir uma coisa boa para o mundo. Então o nosso processo seletivo ele é muito mais pautado na vontade do que na competência em si. Até porque o que a gente faz, só nós que fazemos, a gente que desenvolveu tudo, do início até o final. Então eu já sei que esse colaborador, ele vai precisar de ser capacitado aqui dentro. E aí, pensando nisso, a gente montou uma universidade corporativa. Todo colaborador novo que chega, ele tem ali, são 350 horas de aulas gravadas sobre os nossos processos, os métodos que a gente utiliza. Um técnico nosso, ele já entra com 62 horas de curso e ele só vai para campo depois de ter passado por tudo isso. Mas entendendo que o conhecimento teórico ele representa 10% só da prática. A gente precisa de ter elementos de mentoria, de coaching e de prática. 70% do conhecimento vai ser construído na prática em si e 20% vem da figura do gestor, que encurta caminhos, que entende a hora de ser um mentor, que é quem fala o que fazer, a hora de ser um coach, que é encontrar dentro da pessoa a resposta através de perguntas, e aí entender, se eu sou mentor o tempo todo, eu estou formando um colaborador dependente, se eu sou coaching, talvez o resultado demore mais para ser construído. É saber permear, né, nas ferramentas de gestão que existem. Então vem de muita prática, vem de muito tato, mas o recrutamento ele é fundamental para isso, você selecionar bem, identificar quem tem, e a gente aprende a fazer isso. Tem um estudo do Don Clifton que mapeou, né, as 50 principais competências do que rolam aí no meio corporativo, e até uma dica, dá uma olhada quais são essas competências, elas vêm com uma descrição muito clara, um processo seletivo
super simples de fazer, entrega para o candidato as 50 competências, manda ele escolher 25, dá uns 5 minutos para ele, 10 minutos que seja, das 25 pede para ele escolher outras 5, e aí com base nisso você começa a entrevista e fala, se eu vou te contratar é por conta disso, mas aí você já tem o próprio candidato, já te apresenta, né, o que ele tem de melhor, e você analisa se aquilo ali está em conformidade ou não com o que a sua empresa precisa naquele momento. Então, sim, é um pouco de como fazer, e a gente pode avançar isso para outros elementos de People Analytics e tudo mais, mas eu falo daqui a pouco. Isso, daqui a pouco. Vamos fazer um intervalo rapidinho, quero continuar nessa conversa daqui a pouquinho, viu? Fazemos uma pausa rapidinha no Rumo Certo por aqui. E aí convido você de casa também, continuar com a gente aqui, porque a gente volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre várias questões que envolvem gestão de pessoas, o quanto isso é importante, tem modelos novos de gestão, como o unbossing, que é o central da nossa conversa, e o quanto isso dá resultado também no final das contas. E aí, eu continuo nessa conversa com um especialista, Pedro Vitali. Pedro, retomamos a conversa? A gente trouxe o exemplo aqui da empresa em que você é um cofundador e é um CEO hoje, né, a TID Sustentável. E eu quero um pouquinho mais dessa prática, dessa vivência, do resultado que vocês tiveram usando desse modelo novo de gestão que a gente está trabalhando hoje aqui, chamado unbossing, né? Quer dizer, que é um modelo de gestão sem chefe, é mais ou menos isso? Mas me conte um pouco mais do que é pontual, o que é importante na prática para a gente entender o quanto é viável, é possível a gente implantar modelos de gestões com essa visão nas empresas. O ponto principal, né, o que a gente quer gerar no colaborador para tornar o unbossing uma prática, é a autodeterminação. Pessoas autodeterminadas, elas não tem nenhum empecilho que impeça elas de concluírem algum objetivo. E aí, como construir isso, né, num colaborador, foi como a gente falou, começa ali no recrutamento, você já buscar pessoas que meio que já manifestam essa vontade, essa agressividade boa, é um termo que a gente usa muito aqui, de ter sede de sucesso, de querer crescer na vida. E a partir do momento que você tem esse elemento, um passo muito importante, ele já foi dado. E aí, se a gente avança um pouco para as questões de clima organizacional, hoje existem várias formas de se fazer, a gente consegue, né, tirar um retrato do ambiente do ambiente empresarial sob a ótica do colaborador, né? Então é a forma que o colaborador enxerga a empresa. E aí a gente entende que existem 4 níveis, né? São grupamentos ali de indicadores até a gente chegar no nível 4. Então imagina, numa empresa a gente tem aquele pessoal que é extremamente autodeterminado, tem o pessoal que está um pouco mais abaixo, a gente tem uma média, e a pesquisa de clima organizacional, ela ajuda a gente a identificar quais são as travas, né, para a gente chegar num próximo nível. E aí o último é chamado de crescimento, onde você está preparado para trabalhar propósito, autonomia e competência dos colaboradores. E é um fato que uma pessoa que junta esses 3 elementos, ela tem o que a gente chama de autodeterminação, que é o fator primordial, fundamental para o unbossing funcionar. É você olhar para os lados e saber que todos os seus colegas de trabalho, eles podem até não ter a resposta de uma questão que seja naquele momento, mas você tem a certeza que essa pessoa está buscando a resposta e ela vai mover todas as montanhas que forem necessárias para conseguir. Então, vai recorrer à ajuda, vai ler, vai atrás de podcast, vai procurar um profissional que é competente na área, mas a solução ela sempre apareceu, pelo menos no nosso caso sempre apareceu. A gente tem um livro chamado 5 disfunções de um time, tem a base ali como a confiança. Então o primeiro ponto é isso, a confiança. Por quê? Porque eu sei que você está fazendo o que tem que fazer, se eu te mandar uma mensagem você me responde. Aí a gente evolui para um segundo nível, que é
Ah, caramba, me fugiu. Não, mas tá fantástico, mas eu estou aqui já pensando numa outra maneira. Mas ficou claro, ficou claro isso. Você falou propósito, confiança e competência, né? Eu acho que foram 3 pontos, 3 pilares interessantes. E eu me pergunto aqui, Pedro, como equilibra essa situação orgânica que tem que ser, para usar um termo bastante comum ultimamente, né? Do colaborador entender que ele faz parte daquilo, de pertencimento, e aí de ter essa quase que liberdade de atuação e de produção também, com questões pragmáticas mesmo, né? Como cumprimento de horário, né? Como cumprimento de tarefa, que é um negócio ao mesmo tempo chato e dá para a gente dizer que é ultrapassado, não? Porque precisa disciplinar também dentro de uma empresa, né? Tem regras trabalhistas também a serem cumpridas. Isso parece que vai de desencontro a essa tendência de dar a maleabilidade, dar a confiança. É preciso, a gente precisa ser pragmático nisso também, né? Outra questão é salários, benefícios também são importantes e são fatores talvez de, não digo retenção e talvez não tenha uma perenidade, né? Mas são fatores atrativos também para eu decidir por esse ou por aquele trabalho. Então eu fico bastante curioso para saber como se dá esse equilíbrio. Beleza, ótimo que a gente tenha essa tendência e é preciso mesmo esse modelo, adotar um modelo de unboxing. Você falou já no último bloco que isso não tira a responsabilidade das métricas, do que se tem que cumprir enquanto resultado, mas no dia a dia, para equilibrar isso, ao mesmo tempo fazer valer o que é regra, o que é lei exatamente, até a lei trabalhista, é complicado, há um equilíbrio nisso, as coisas elas se divergem, elas se completam, como é que você vê? Não, as coisas elas se complementam, né? E vamos pensar assim, vamos entender o colaborador, um colaborador novo ou antigo que seja. Imagina como se fosse as fases da vida do ser humano, né? A gente começa um recém-nascido e vira uma criança, um adolescente e um adulto. Vamos trazer esse conceito agora para o ponto de vista das habilidades de um colaborador. Um recém-nascido, ele só sabe fazer uma coisa, que é chorar. E com base nisso, você vai ver se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele precisa de trocado. Enfim, uma criança já começa a ter algumas vontades, mas ela precisa de instrução. Não é porque você falou com seu filho uma vez para ele arrumar a cama e escovar o dente, que ele necessariamente vai fazer todo dia. Então precisa de um adulto acompanhando. O adolescente, ele lê ali um livro e acha que vai dominar o mundo e vai para cima com muita energia, com muita agressividade. Tem algumas frustrações, mas são dessas frustrações ali, né, que ele vira um adulto que entende as variáveis que aquela habilidade em si exige. Agora imagina um colaborador. Um colaborador novo, ele precisa de chorar, que é manifestar vontades. É daí que ele vai tendo mais contato com a gestão, mostrando que ele tem a proatividade, né, um termo tão falado. Dali ele vai virar uma criança que já começa a fazer algumas coisas por si só, mas precisa do acompanhamento do gestor. Isso é muito importante para ver se a pessoa de fato está executando aquilo da forma que tem que ser executado, até que ela vai para a fase da adolescência, que ela comete alguns erros, mas são erros que eles tem que ser calculados, né? A gente não pode colocar, por exemplo, uma pessoa que não tem noção de elétrica para mexer num quadro elétrico. Isso é extremamente perigoso. Até que você tem, né, um profissional ali que ele é maduro naquela habilidade, ele tem condições de desenvolver a função da forma que tem que ser desenvolvido. Então é toda uma trajetória, é a gente entender, não é porque eu contratei a pessoa agora que ela de fato sabe fazer as coisas como a gente gosta aqui na nossa empresa, tem toda uma adequação e essa trilha, né, de conhecimento tem um papel fundamental do gestor, tem um papel fundamental do próprio colaborador, né? Não é responsabilidade só de um ou só do outro, ambos têm uma parcela extremamente significativa para o unboxing poder funcionar, e de novo, vem da autodeterminação, mas a gente pode, enquanto gestor, contribuir para essa autodeterminação se pronunciar melhor, a gente pode facilitar o caminho, e às vezes facilitar o caminho é dar um puxãozinho de orelha, sabe? É saber estruturar um feedback bem estruturado. De novo, a gente não está falando sobre passar a mão na cabeça de ninguém, até porque, como diz o ditado, mar calmo nunca fez marinheiro bom, né? Tá certo.
Não, tá certo. Não, tá ótimo. A gente tem muito para conversar e muito para avançar ainda, eu imagino, nesse sentido também. Mas bom que tenhamos já bons exemplos aí que possam servir de referência e instigar também. Pedro Vitali, muito obrigado pela sua participação no Rumo Certo de hoje, pela sua contribuição aqui, por compartilhar tanto conhecimento, por instigar também, como eu sempre digo. Volte sempre, meu caro. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Até mais.